Hoje o nosso bate-papo é aqui com o Dr. Bruno Stefani, cardiologista. Doutor, me conta uma coisa, como prevenir um infarto? Esse é o nosso tema de hoje. É bom já ressaltar que a prevenção é sempre o nosso melhor remédio. Então, como eu posso evitar? Tendo hábito de vida saudável. Esse é o ponto mais importante. O que é ter hábito de vida saudável? É ter uma alimentação equilibrada, balanceada, se exercitar de forma regular. Se eu já faço esses dois primeiros pontos, eu terei um peso adequado. A obesidade também é um grande fator de risco. Envolve também a questão dos hábitos. Tabagismo é um dos grandes fatores e das causas evitáveis mais importantes que levam ao infarto. Então, não fumar. Controlar as doenças crônicas. O diabetes é outra doença bastante prevalente associada a risco cardiovascular. Então, se você tem diabetes, controle muito bem. Se você tem hipertensão, se o seu colesterol é elevado. Então, faça acompanhamento de rotina, faça exames regulares, faça check-up. A prevenção é sempre o melhor caminho. Agora, o infarto em mulheres é muito diferente dos homens? Isso é um dado bastante interessante, porque nós temos normalmente aquele quadro clínico típico do infarto. Aquela dor no peito, com irradiação para o pescoço, irradiação para o braço, sensação de dormência, que é aquele quadro que todo mundo consegue identificar. As mulheres, a gente já tem uma particularidade, elas infartam muito mais frequentemente com sintomas atípicos. Isso pode ser um cansaço, pode ser náusea, mal-estar, dor no estômago. Então não é, às vezes, aquele quadro clínico tão característico assim. Então é importante que qualquer sintoma mais relevante e que você veja que está fora daquelas coisas que normalmente você sente no seu dia a dia, que você procure atendimento médico, se for uma coisa grave, o pronto-socorro, e se for algo um pouco mais inespecífico, que você agende uma consulta com o cardiologista e faça uma avaliação mais detalhada. Agora, em falando em mulheres, o índice aumenta na menopausa, o infarto? A menopausa é um momento da saúde da mulher em que existe uma oscilação hormonal muito grande. E o estrógeno, que é muito importante na idade fértil, ele diminui na menopausa. E o estrógeno ele tem um efeito protetor, ele é um vasodilatador, ele dilata os vasos sanguíneos e protege o coração. Com a menopausa, diminui os níveis de estrogênio e a gente acaba tendo uma elevação do nível, elevação no índice de infarto nas mulheres. Então, os cuidados na menopausa devem ser redobrados. Então, qualquer mulher acima dos 45 anos deve procurar o cardiologista e fazer um check-up. E naquelas que têm fatores de risco mais importantes, como pressão alta, diabetes, história familiar, até mesmo antes disso, na pré-menopausa, já é indicado uma avaliação mais detalhada com o cardiologista. Doutor Bruno, me conta uma coisa, a dor no peito é sempre um sintoma de infarto? A dor no peito é o sintoma mais clássico, Tá. É aquele que a gente consegue identificar de uma forma muito clara que está relacionado ao coração. Como eu citei anteriormente, tem outros sintomas que são mais atípicos. Então é muito comum, por exemplo, um tipo de infarto que dá uma sensação de que eu comi algo e não me caiu bem, que eu sinto uma digestão lenta, uma queimação na boca do estômago, e isso na verdade é um infarto. Então os sintomas não necessariamente de infarto, eles estão relacionados só à dor no peito. Existem outras manifestações que também podem ser sinal de infarto. Como que está hoje o índice aqui na região de Bragança Paulista e toda a região em relação ao infarto? Chegam muito infartados no hospital, doutor? Nós trabalhamos aqui no hospital universitário, que ele é referência para uma região inteira. Então acaba que todos os pacientes que precisam fazer cateterismo, eles acabam passando por mim ou pela equipe ali no hospital universitário. E a gente vê um aumento muito grande na incidência de infarto. Então, pelo menos eu posso dizer com tranquilidade que 3 a 4 infartos por semana a gente tem aqui na região, talvez até 1 por dia. Então a taxa ainda é muito elevada. E o que a gente vê bastante é que os pacientes não se cuidam. Eles não têm hábitos adequados, muitos deles ainda fumam, poucos deles fazem check-up, fazem prevenção, têm hábitos saudáveis, fazem atividade física. Então a gente vê que ainda isso pode ser melhorado e eu acho que a melhor maneira da gente melhorar isso é esclarecendo a população de que pequenos hábitos podem trazer grandes mudanças e benefícios para a saúde. É verdade, isso você consegue ver no seu dia a dia realmente, né, doutor? De pacientes que chegam realmente, como você disse, com toda essa má alimentação, não tendo uma condição, né, de qualidade de vida
que precisa, né? Porque é a saúde do nosso coração, não é verdade? E hoje em dia está muito disponível, né, uma oferta de alimentos que não são saudáveis, os alimentos industrializados. Então é muito mais prático eu chegar em casa à noite e fazer uma coisa congelada ou me alimentar fora de casa com uma qualidade ruim. Então, com um pouquinho de tempo, a gente consegue fazer alimentos muito mais saudáveis, né? Se alimentar de uma forma mais natural, evitar os alimentos processados, embutidos, enlatados, que tem alta taxa de sódio, tem alta taxa de gordura, tem muito açúcar. E toda essa alimentação inadequada, ela leva lá na frente ao excesso de peso, ao aumento do colesterol, ao aumento da glicemia, aumento da pressão arterial, que são os fatores que, no final da linha, levam às doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo. É verdade. E é engraçado falar nisso, né? Mas assim, só pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, quando você vê os antigos, né? Vamos colocar os avós, os bisavós, que tinham aquela hortinha na casa, que fazia aquelas coisas naturais, parece que não acontecia tanto como acontece hoje. Sim. É isso mesmo? Eu acho que hoje a gente vê até uma tendência, as pessoas a quererem voltar a isso. É verdade. Essa tendência a buscar alimento orgânico, que não tem um agrotóxico, que às vezes num pequeno espacinho ali de casa plantar alguma coisa que use no dia a dia, temperos, para não usar o tempero pronto. É verdade. Né? Um caldo de legumes pronto, que tem muito sódio. Eu posso fazer isso ali num espacinho muito pequeno na minha casa. É até no apartamento, né? Exatamente. Você vê muita gente fazendo até no apartamento aquela hortinha natural e orgânica, né, doutor? Sim, super saudável, muito melhor do que esses processados que a gente acha no supermercado. É verdade. E realmente faz a diferença no coração? Não tenho dúvida nenhuma. Então tá aí para você hoje a gente falando, né, sobre infarto, sobre prevenção. Então é importante a dica aí, doutor Bruno, né, doutor? É realmente se alimentar bem, é realmente ter uma vida saudável. Isso é meio clichê, mas é o que você precisa para o seu coração aí ficar por anos e anos muito bem. Nenhuma. E não esqueça da consulta regular, né, com o seu médico, pelo menos uma vez por ano, para quem não tem nada, e a cada 6 meses para quem tem qualquer doença crônica. Obrigada, doutor. Obrigado para você, Obrigado, viu? Mari. Sempre um prazer. E a gente volta logo mais. E eu Vestindo Mitos todos os dias aqui no programa. Gente, volto já com muito mais.